35 a 39. Recebamos a palavra do Senhor com fé e com reverência. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Meus irmãos, John Owen, um dos grandes nomes da história da igreja, dos puritanos, ele disse isso sobre oração. A oração é o derramar da alma diante de Deus em dependência e comunhão com Ele. Eu gosto muito dessa frase de John Owen porque faz muito sentido. A oração é o derramar da alma diante de Deus em dependência e comunhão com Ele. Quando nós oramos, nós derramamos a nossa alma perante o Senhor. E quando nós fazemos isso, é porque nós entendemos que dependemos do Senhor e porque nós temos uma plena comunhão com Ele. E isso é algo glorioso na oração. Os nossos catecismos, o nosso catecismo de fé, a confissão de fé Westminster, e os outros documentos da IPB, diz que a oração é um meio de graça. É um meio de graça. O que significa isso, a oração ser um meio de graça? Significa que a oração, ela também, assim como a ceia, nós também nos alimentamos do Senhor. O Senhor também fala com a sua igreja através da oração. E isso fica muito claro quando nós entendemos o que é uma oração e o que é um meio de graça. E os nossos documentos definem a oração dessa maneira que eu gostaria aqui. A oração é um meio, é um dos meios pelos quais o crente cultiva um vivificante relacionamento com o Deus vivo. A oração é indispensável na devoção pessoal. Envolve conversar e ter comunhão com Deus. Nesta comunhão, apresentamos a Deus nossos desejos íntimos. A oração assemelha-se a conversar com Deus face a face. E no Antigo Testamento ele apresenta numerosos exemplos disso, de Gênesis a Salmos e os profetas. Quando alguém fala face a face com o Senhor. Portanto, nós podemos aprender um pouquinho sobre a importância da oração a partir deste texto de Marcos, capítulo 1, verso 35 a 39. Mas primeiro, nós precisamos agir com a sinceridade do nosso coração e dizer, ou responder para nós mesmos, né? Qual a importância que nós temos dado à oração? Se a oração é importante como nós afirmamos que ela é, qual é a importância então que nós temos dado à oração na nossa vida? Nós temos tirado tempo para orar? Nós tiramos um espaço do nosso dia para falar com Deus? Ou nós tratamos o Senhor como uma UTI de um hospital? Só vamos quando estamos nas últimas. Resposta para si mesmo, como que nós temos dado importância à oração. Primeira coisa que nós podemos aprender aqui neste texto, olhando para a importância da oração, e Jesus dá essa importância da oração, é que quando a oração é importante para nós, meus irmãos, nós separamos tempo para ela. Para orar é necessário separar tempo e um lugar específico para orar. Nós podemos ver isso na vida de Jesus. Mas quando nós vamos especificamente para Lucas, capítulo 16, interessante, Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos, eles falam
da vida de Jesus e que citam os momentos de oração de Jesus, mas capítulo 5, verso 17 diz assim: ora, aconteceu que em um daqueles dias estava ele ensinando e, achando-se ali assentado os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com eles para curar. Olha só, Jesus, ele separa a oração porque ele sabe do trabalho que ele vai ter, ele sabe de como ele vai, do que ele vai enfrentar pela frente. Então, meus irmãos, Jesus, nesse texto, Marcos diz que ele saiu para orar. Tendo Jesus levantado de madrugada, foi para um lugar deserto e ali orar. Vejam só, Jesus, ele separa um tempo, reserva um período do dia e vai orar no lugar que ele possa ficar a sós para orar. Veja só, se a oração é importante para a minha vida, então eu preciso separar um tempo de oração. Eu preciso separar um lugar para que eu ore ao Senhor. A Bíblia recomenda, né? Inclusive, que se nós quisermos falar com Deus, nós devemos ir ao nosso quarto, fechar a porta e o Senhor que está ali em secreto nos ouve. Então é preciso que nós oremos, é preciso orar, é preciso separar espaço, tá? Para orar. E isso nós podemos ver na vida de Jesus. Jesus separava em vários trechos das Escrituras, nós vamos ver Jesus separando o tempo para orar. Mateus capítulo 26, nós chegamos a ler na liturgia, mas esse texto ele nos ensina, Jesus ensinando os discípulos a orar e de certa forma nos ensina sobre a questão do tempo pelo sol. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos da praça para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que em secreto. Teu Pai que em secreto te recompensará. Então veja, o conceito de Jesus é: não faça oração hipócrita, não faça oração para ser visto. A oração é uma conversa pessoal, é uma conversa íntima entre nós e o Senhor. Então devemos fazer isso no secreto. Isso pode ser lá no trabalho, vou no banheiro e oro, na minha casa, vou lá no quarto e oro. Se eu estou em um local público, eu me retiro para orar diante da situação. Mas é necessário, meus irmãos, se a oração tem importância para nós, é importante separar tempo para orar. O salmista, ele entendia isso de uma maneira tão gloriosa, que lá no Salmo de número 63, o salmista, ele expressa, né, o seu coração de oração, citando este texto. Vejam só, Salmo 63, só o primeiro verso do Salmo 63. Ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. O salmista diz: Senhor, eu tenho sede de ti, eu ansio por te buscar, minha alma tem ansiedade de te buscar, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de ti. Se a oração é importante para nós, meus irmãos, nosso coração precisa estar ansioso, precisa buscar ao Senhor com sede, nós precisamos buscar ao Senhor como uma corça anseia pela água. Nós devemos buscar ao Senhor. Daniel é um exemplo disso para nós. Daniel, em meio a uma situação pagã, em meio a um território de idolatria, em meio aos seus inimigos, Daniel, ele vai para sua casa, mesmo no tempo em que é proibido orar, Daniel vai para sua casa e ora no seu quarto, de frente para Jerusalém. Não é um local que fez com que Daniel se tornasse alguém tímido ou alguém que não buscasse o Senhor. Daniel sabia dos riscos que era ter uma vida de oração, mas ele fez aquilo que era importante para ele.
importante para Daniel, porque o Daniel vai orar. E a oração de Daniel surtiu efeito na sua vida posterior. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto com Jesus é: se a oração é importante para nós reservamos tempo e reservamos um local para orar. Meus irmãos, muitos crentes têm deixado de orar por negligência, ou dizem que não precisa mais orações contínuas e longas, porque basta poucas palavras. Evidente, basta poucas palavras. Poucas palavras com qualidade certamente agradam o coração de Deus. Mas os irmãos percebam que a igreja era reconhecida no passado como crentes que oravam, crentes que não tinham medo do frio da madrugada para orar, que não se incomodavam com o calor do dia para orar, que não importava a situação, os crentes eram conhecidos por orar. Se os irmãos quiserem pesquisar, os irmãos vão ver que na casa de John Wesley, que hoje virou um museu da Inglaterra, tem lá o quarto de John Wesley, a sua escrivaninha, a cama, e diante da cama de John Wesley tem lá 2 marcas de joelhos, assim, perto da cama dele, porque era um momento de oração, um homem que orava a ponto de manchar o piso do quarto com as orações que certamente vinham com lágrimas. Mas nós paramos de orar, e parece que quando nós falamos em oração, nós estamos falando de algo romântico, romantismo do passado, algo que era lá no passado, e parece que resgatar coisas boas do passado é ruim. Mas isso era outro tempo, era o tempo do vinil, o tempo do VHS. Hoje nós não precisamos mais disso. O nosso Senhor Jesus orava. Ele era o próprio Deus encarnado, e ele separou o tempo para oração. Não importa se era madrugada fria no deserto, Jesus estava orando porque ele sabia dos desafios que ele teria que enfrentar. Portanto, a primeira lição que nós aprendemos aqui é essa. A segunda lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, dentro desse mesmo versículo ainda, é que as pessoas, quando Jesus saiu para orar, o texto diz que Pedro e os demais foram atrás de Jesus para saber onde ele estava, né? Ele diz, olha, tendo Jesus saído de madrugada, os discípulos foram atrás dele, né? Versículo 36. Jesus, porém, lhes disse: nós vamos para outros lugares, a povoação vizinha, a fim de que eu pregue aqui também. Para isso que eu vim. Então Jesus responde a pergunta dele, diz assim: mestre, as pessoas te procuram, né? Versículo 36, as pessoas te procuram. O Senhor está aqui orando, mas tem gente te procurando. Meus irmãos, segunda coisa que aprendemos aqui é que nós devemos ser pessoas que sejam achadas em oração. E aqui, claro, nós não queremos que ninguém vá atrás da gente e nos pegue orando, mas é preciso que Deus sempre nos veja orando. Nós precisamos ter vida de oração. O fato de procurarem Jesus e acharem Jesus orando, nos ensina que nós temos que ter uma vida de oração. E foi assim no passado, tanto nos personagens bíblicos quanto na nossa história. Não importa a situação. Mas será que se Jesus fosse nos visitar, Jesus nos acharia orando? Ou Jesus nos acharia fazendo outro tipo de coisa? Assistir um filme, por exemplo, não tem problema nenhum assistir filme, desde que nós tenhamos vida de oração. Jogando futebol, não tem problema nenhum jogar futebol, desde que isso não rouba o tempo da oração. Jogando videogame, não tem problema nenhum, desde que isso não rouba o tempo de oração. No WhatsApp, mandando reels, ou vendo reels ali no Instagram, mandando mensagem a noite toda, não tem problema nenhum, se isso não rouba o seu tempo de oração. Perceba, se Jesus viesse nos visitar, ele nos acharia orando, ou nos acharia curtindo a vida do lado? Meus irmãos, é tempo de orar, é tempo de nos prostrar diante do Senhor, porque a oração, meus irmãos,
ela traz resultados. E a oração, ela serve como um preparo para nós. Jesus explicou o motivo para eles, o porquê que Jesus estava orando. Jesus disse: vocês me acham aqui, vocês estão me procurando, mas eu estou orando porque há um caminho. Eu tenho que pregar em outros povoados, em outros locais, e é por isso que eu estou orando. A oração, meus irmãos, ela é um preparo para alcançar os corações endurecidos. Jesus diz isso nos versos seguintes: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e reprimindo os demônios. Vejam só, a oração, ela serve para quebrar corações. É um preparo. Nós falamos um pouquinho disso na nossa escola dominical amanhã, né? Que nós precisamos orar para que o Espírito Santo quebre o coração daqueles que ouvirão a palavra. Então a oração é um preparo. Na oração eu vou adquirindo forças, eu vou adquirindo um preparo para quando eu for enfrentar a batalha, eu possa estar fortalecido pelo Senhor. Em Atos 2, obedecendo às ordens do Senhor, aqueles discípulos estavam fazendo o quê? Orando. Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ali sim vocês irão e pregarão em Jerusalém, Judeia e confins da terra. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram achados orando. O texto diz isso. Estavam ali os 120 orando quando veio o Espírito Santo sobre eles. Em Colossenses, em Efésios, Paulo fala isso da preparação, né? Paulo ora ao Senhor, pedindo ao Senhor que quebre os corações, das quais Paulo vai orar. Efésios capítulo, Efésios capítulo de número 6, os versos de número 19 e 20 de Efésios. Paulo ora ao Senhor. Paulo sabia dos desafios que ele tinha, Paulo sabia do que ele enfrentaria, Paulo sabia que havia uma batalha a ser travada, e essa batalha a ser travada, Paulo não ganharia com o seu conhecimento apenas, não seria pela sua boa locução, mas ele precisava orar ao Senhor. Então Paulo diz isso: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito Santo, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo prossegue, versículo 19: também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Paulo sabe da obra que ele tem que fazer, da palavra que ele tem que pregar. Então Paulo pede ao Senhor em oração que o Senhor o use ao abrir a sua boca, que o use com intrepidez, para que quando Paulo falasse, os corações fossem quebrados. Também em Colossenses, Paulo repete isso. Paulo ora ao Senhor também no capítulo 4, dizendo estas palavras, capítulo 4, versos 3 e 4, falando da oração e da prudência, né? Diz assim, a partir do 12, né? Perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo sabe que há enfrentamentos espirituais, há situações que independem da força humana, há situações que extrapolam as condições humanas. Então Paulo pede que o Senhor entre com providência. Paulo faz isso também em Tessalônica e em Coríntios e outras cartas. Por que, meus irmãos? Nós precisamos então orar para que o Senhor quebre o coração das pessoas, para que quando o Senhor for nos usar, o Senhor nos dê a palavra correta, o tempo certo de falar com as pessoas, de evangelizá-las e de repreender as forças espirituais que estão envolvidas. Oração
então ela me prepara para alcançar corações duros, corações que só com a nossa palavra não vão ser amolecidos, pessoas que estão no pecado, que estão no charco de lama, e só com a nossa palavra de boa intenção ou o nosso bom conhecimento bíblico não vão resolver. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Por isso nós oramos para que o Senhor quebre corações, para que o Senhor remova as barreiras, para que o Senhor, através do seu Espírito Santo, alcance as pessoas e transforme a vida delas, para quando elas ouvirem a palavra, elas possam se arrepender dos seus pecados. A oração também, meus irmãos, que aprendemos com Jesus, ela traz resultados impactantes na vida de quem tem uma vida de oração, aquele que entende que a oração é importante. Jesus disse, aquele texto: olha, eu vou pregar em outros lugares, há outros lugares que eu preciso pregar, mas olha só como termina o verso 39. Então ele foi para Galiléia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Havia uma força espiritual agindo nos dias de Jesus para impedir o Evangelho. Satanás estava com força para impedir o Evangelho. Mas Jesus se prepara em oração e ensina os seus discípulos. Lembre-se, o que Jesus está fazendo com os discípulos desde o começo é ensiná-los, é discipulado na prática. E Jesus ensina eles aqui através do discipulado que para enfrentar forças espirituais nós temos que ser espirituais. Não dá para enfrentar forças demoníacas somente com a nossa carne e coragem. Nós precisamos de oração, precisamos orar na oração para que o Senhor nos encha do seu Espírito, para que assim nós venhamos a enfrentar as batalhas que temos que enfrentar. Veja isso, Elias, diante daquela cena, aquele cenário, os 450 profetas de Baal e de Acera, ali fazendo as suas danças, fazendo os seus trejeitos a Baal e a Acera, uma rainha perversa e um rei que não tinha comando. E Elias então faz um desafio a ele, dizendo assim: olha, vamos aqui subir para o Monte Carmelo e vamos lá fazer um altar. Vocês fazem altar para os seus deuses, eu faço altar para o meu Deus. Aquele que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E meus irmãos, a oração de Elias é uma oração fantástica. Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Eu quero ler esse texto porque é fantástico como Elias ora a Deus. Elias não está confiando na sua força, mas está confiando na força do Senhor. Capítulo 18, verso 37 e 18, olha só. Elias começa a falar ao Senhor e diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, na festa. Meus irmãos, diante de um cenário idólatra, diante de um cenário espiritual totalmente contrário, Elias orou e Deus derramou fogo do céu. Deus respondeu à oração do seu servo, porque, meus irmãos, somente com o poder de Deus, somente tendo uma vida de oração, nós enfrentaremos demônios, nós enfrentaremos as forças espirituais, nós enfrentaremos os corações duros, nós enfrentaremos todo tipo de oposição, mas para isso é preciso orar. Jonas, quando estava em desobediência no ventre do grande peixe, lembra-se, Jonas é aquele que é chamado para evangelizar os ninivitas, ele não quer ir lá, foge para Tarsis, e então o Senhor envia uma grande tempestade no mar, e joga o Jonas no mar, e um grande peixe engole Jonas, e Jonas está lá, no ventre do grande peixe. Jonas poderia somente expirar ali e morrer, mas Jonas faz uma oração lá no ventre do grande peixe, e o Senhor então responde com poder a oração de Jonas, fazendo com que aquele grande peixe vomite Jonas na praia, e Jonas vai então fazer o propósito de Deus, que é evangelizar os ninivitas. A igreja de Atos, meus irmãos,
no capítulo 4 de Atos, nós vamos ver a resposta de oração de uma igreja que orava. A igreja de Atos é reconhecida como uma igreja de oração. No capítulo 4, nos dá apenas um resumo disso, do que aquela igreja, do relacionamento que aquela igreja tinha com o Senhor. Capítulo 4, verso de número 31, olha o que diz aí a palavra do Senhor, verso de número 31. Tendo eles orado, tremendo o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra. Veja, a igreja de Atos era reconhecida como uma igreja que orava. Paulo, Silas, Pedro e os demais apóstolos e discípulos, eles oravam e Deus fazia, respondia com sinais grandiosos. Porque, meus irmãos, forças maiores do que nós só são vencidas na oração. Na oração. Apocalipse capítulo 8 fala do poder da oração, quando João tem a visão lá na ilha de Patmos. João então, ele vê uma cena, um anjo com um incenso nas mãos, levando isso até o trono de Deus, e João tem a revelação daquilo que aquele incenso são as orações dos santos que são recolhidas diante de Deus. Depois, no mesmo capítulo, o anterior, os mártires vão orar dizendo: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Até quando nós ficaremos expostos aqui? E o Senhor responde então, enviando juízo sobre a terra. Perceba, meus irmãos, que a oração traz resultados impactantes. A oração, ela traz resultados impactantes. Se nós orarmos, nós vamos ver coisas grandes e firmes que nós não vimos ainda. Por isso, meus irmãos, Jesus nos ensina a viver um cristianismo autêntico. Você quer viver um cristianismo autêntico? Ore. Você quer ter uma saúde espiritual mais vigorosa? Comece a orar. Você quer ser mais forte contra o pecado? Tenha uma vida de oração. Quer ter mais vigor para encarar as lutas dessa vida? Ore. Oração. A resposta é oração. Matthew Henry, falando sobre a oração, ele diz que a oração é a chave do dia e o ferrolho da noite. Quem ora bem, vive melhor. E é verdade, a oração é a chave do dia e o ferrolho da noite. E quem ora, vive bem. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ressignificar a nossa vida de oração. Por que nós não vemos mais milagres nos nossos dias? Por que nós não presenciamos mais milagres? Jesus mudou? Deus deixou de ser Deus? O Espírito Santo saiu, abandonou a igreja? Não. Quem mudou fomos nós. Falta de oração. Nós não vemos mais milagres porque nós não temos mais uma vida de oração. Por que muitos crentes se tornam mundanos? Falta de oração. Quanto menos ora, mais mundano, né? Por que não somos mais vistos pelas pessoas como crentes de fé? Ou como pessoas de fé? Por que as pessoas lá fora não nos enxergam como homens e mulheres de Deus? Nós não temos mais vida de oração. Por que nós não usufruímos mais das bênçãos de Deus? Por que nós não conseguimos mais usufruir das bênçãos que Deus tem para a igreja, para nós de hoje? Porque nós deixamos de orar. Deixamos de orar. Você quer ter uma vida diferente? Olha. Quer ver milagres na sua vida? Ore. Você quer viver em novidade de vida? Ore. A resposta para tudo isso é oração. Oração. Devemos orar, meus irmãos, pois o Mestre está às portas. Nós devemos orar, pedindo ao Senhor que
Evangelho alcance os eleitos. Devemos orar ao Senhor para que o Senhor nos fortaleça nesses últimos dias, em que muitos fraquejarão, em que muitos retrocederão na fé, em que muitos não suportarão as aflições dos últimos dias. Nós devemos orar para que os nossos filhos cresçam fortes, saudáveis e confiantes no Senhor. Nós devemos orar para que a igreja seja esse referencial da sociedade onde ela está, porque Cristo está voltando para buscar uma igreja de oração, uma igreja que ora. O conselho bíblico, meus irmãos, que serve para nós, a igreja do Novo Testamento, este versículo lá do Antigo Testamento serve para nós. Eu convido você a ler comigo este versículo, segundo Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Podemos ler todos juntos esse versículo? Podemos ler todos juntos? Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vamos ler? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, esta é a promessa de Deus para nós. Esta é a promessa de Deus para nós. Se nós que somos chamados povo de Deus, se nós carregamos o nome de Deus, se nós nos humilharmos e orarmos, então Deus Todo-Poderoso ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Por isso, meus irmãos, dê importância para a oração da sua vida. Não negligencie a oração. Separe tempo para orar. Quando é que você deve orar? Todo o tempo. Em todo o tempo. A recomendação bíblica é orar sem cessar. Orar sem cessar. Olha,